Era uma bênção, e as duas se regozijavam na presença do Senhor. Terminado o culto, Esther fez um convite para Isabel, se ela gostaria de dormir em sua casa, pois facilitaria para ela ir à igreja no dia, pois se tratava de uma manhã de estudo, e que o pregador escolhido para a festa iria realizá-la. No mesmo instante, Isabel aceitou e foram embora para casa. Chegando lá, as duas conversaram por um pouco de tempo e foram dormir. Só que algo inesperado aconteceu aquela noite, e as duas tiveram um sonho. Esther sonhou que ouvia alguém chamar o seu nome. Esther. Quem está me chamando? Quem é essa voz? E rapidamente começou a procurar quem a chamava, quando de repente novamente a voz a chamou. Esther. Esther. Mas quem está me chamando? Quem é essa voz? Sou eu, Esther. Não está me reconhecendo, minha filha. Ainda hoje eu falei contigo. Não se recorda? Oh, meu Senhor, é tu! Que alegria que me meu coração poder vê-lo e ouvi-lo! Mas como tu és belo, meu Senhor, eu não sou digna de nem vê-lo, meu Senhor! Olha, Esther. Se tu soubesse, filha, o quanto eu tenho me agradado de ti. Pois tem sido fiel e pura de coração perante mim. Hoje estou aqui como um sinal da tua humildade e fidelidade perante minha presença. Mesmo em meio a tantas adversidades da vida, filha, que eu sei que tem, jamais me negaste, tem me adorado. Em espírito e em verdade que eu venho buscando. Filha, tem escolhido a melhor parte do que os outros, que me é agradar e me adorar. Filha, hoje lá em minha casa tu me fizeste algo, lembra? Meu Senhor Jesus, como eu gostaria de olhar para a tua face, falar contigo, sentir o teu resplendor da tua glória. Oh, filha minha, chegou a tua oração a mim, porque eu tenho um bom zelo para com a tua vida. As tuas lágrimas chegam a mim, filha, porque são de coração. Filha, hoje eu vim ouvir a tua oração, filha, estou aqui. Agora digo a você, ide, levai e pregai a minha palavra a toda criatura. Vai, filha, não esconde nada, narra as minhas maravilhas, os meus feitos, os meus milagres sobre a tua vida. Pois através dela, filha, eu vou fazer maravilhas no meio do teu mundo. Esther, a partir daquela noite, foi transformada e renovada por Jesus. Relatou a todos e ao seu caminho que viu e ouviu. Realmente, os feitos e maravilhas do Senhor se realizaram na sua vida. Terminando o sonho de Esther, Isabel também teve um sonho, que alguém a chamou. Isabel. Quem está me chamando? Quem é essa voz? A voz constante desaparece. E começa a procurar quem a chamava. Quando de repente, Oi, Isabel. Quem é você? Minha filha, minha mãe, pai.
minha. Vamos embora, Isabel. Você me pertence. Ninguém vai tirá-lo de você. Vamos embora. Solte agora. Não. Ela é minha. Ela me pertence. Cala-te, Satanás. Verdadeiramente ela tem que estar refletido dentro do seu coração e da sua mente. Pediu intenção somente eu, sorriso e misericordioso para perdoar os seus pecados. Agora eu venho determinar e te ordenar. Solte ela agora e vai embora e não volte nunca mais. Porque eu decido ser não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E a vontade dele é que todos tenham acesso. Nenhum eu venho a desejo. Acorda desesperada e desperta o seu ministério e pede a ela que ore no seu família. Acorde, Zé, acorde! Que foi, Isabel? Tive um sonho horrível, olha por mim! Também eu vou orar. Senhor, meu Deus, que nunca me abandonou. Ouve meu clamor agora, Senhor. Só o Senhor conhece a vida dela, Jesus. Senhor, venha dar ânimo espiritual. Senhor, renova a vida dela, Jesus. Para que ela possa estar na sua presença, Pai. Esteja com ela todos os dias, Senhor, fortalecendo. Ah, Senhor, sua tua tremendo. Abençoa, Senhor. E sempre tuas mãos santas, Senhor, dá a ela renova espiritual. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Após a oração de Esther, as duas voltaram a Deus. E a partir daquele dia, então, Isabel nunca mais foi a mesma. Colocou Deus como centro de tudo em sua vida. E através do seu testemunho, muitos se renderam a Cristo, pedindo perdão por seus pecados e entregando as suas vidas ao Senhor nosso Deus. Aleluia.